Bem-vindos a Dia de Lab, e a gente está muito feliz de começar esse Dia de Cine. É o primeiro evento do Dia de Cine, a ideia é que a gente faça isso periodicamente, e os convidados dessa noite são o Tiago Florencio e o Danley Pereira. Eu os convidei porque eu tive a oportunidade de ler um texto muito bacana que eles escreveram sobre masculinidades, que eles trazem uma série de discussões sobre a questão da masculinidade, e acho que vai contribuir muito para a gente discutir esse tema aqui na Dia de Lab, e a gente escolheu esse filme, Ataque dos Cães. Então espero que todo mundo tenha tido a oportunidade de ver o filme maravilhoso. E o Tiago, então, e o Danley vão começar. Boa noite, estou aqui lendo a Andréia no chat. Andréia, o texto ainda não está publicado. Eu e um outro amigo querido, o Alex Valério, a gente escreveu um artigo para Perspectivas. Ele foi recém-aprovado, então a gente pressiona o editor da revista e da edição, o senhor Denis, para publicar logo, né? Por um acaso o editor sou eu, estamos finalizando o número especial da Perspectivas que tem o texto deles. Não fosse o atraso dos escritores também, né, Denis? Bom, eu sou o Thiago, então, eu sou psicólogo, com mestrado em análise do comportamento no Paradigma e com uma especialização em sexologia pelo Instituto Paulista de Sexualidade. Venho, durante o começo da minha carreira, trabalhando só com desenvolvimento atípico, né, especialmente autismo, e de alguns anos para cá tenho me dedicado a estudar questões de gênero e sexualidade, né? E aí o Denis sempre, o Denis, que todos nós conhecemos, e para quem não conhece, deveria, né? Acreditando na gente e tudo mais, e aí ele nos convidou para discutir esse filme, né? Estamos aqui. Bom, eu sou o Danley, também sou psicólogo, estou comecei agora o doutorado em Psicologia Social pela USP, estudando o tema das relações raciais. E eu, diferente do Thiago, acho que eu já comecei um pouco da minha carreira discutindo e falando um pouco sobre masculinidades. Eu faço parte de um coletivo em que a gente reúne homens para discutir sobre essas questões, para eles falarem, para ouvi-los. Então, para mim tá sendo uma honra estar aqui. Vamos lá, né? Começar. Obrigado, Denis, pelo convite. E vamos aí. Eu vou projetar, então, uma coisa que a gente preparou para vocês, né, para a gente discutir juntos, mas acho que a gente pode começar deixando combinado que a gente preparou um material para discutir com algum embasamento teórico, mas não vai ter um momento para a gente falar, né? A hora que a gente quiser contribuir, discutir, trazer alguma fala, vocês sintam-se à vontade para ligar o microfone e falar e conversar com a gente, tá? Para quem não conseguiu assistir o filme, quem não viu o filme todo, né, a gente queria começar dando um panorama sobre o filme, né? É um filme do final do ano passado, de 2021, venceu o Globo de Ouro, né? E é um filme que começa ali no começo de 1990, 1925, tá? E é um filme que não tem um grande elenco, né? Tem alguns personagens aqui e ali, mas é um filme de 2h20, que basicamente narra a história ali de 4 pessoas se relacionando, né? São 2 irmãos, o George e o Phil, que administram um rancho, né? Os pais, em algum momento, deixam o rancho, esse espaço, e vão para uma outra cidade. Eles ficam administrando esse rancho, que tem ali uma questão, o nome não está claro, mas parece que tem atividades com vaquejada, enfim. E o filme começa, né, no começo do filme, um dos irmãos, o George, ele começa se interessando por uma moça, pela Rose, que tem um filho adolescente, que é o Peter, né? O filme começa ali com o George se interessando por ela e casando com ela, né?
a Rose muda, ou Rose, né? Vou falar Rose, porque não vou humilhar vocês com o meu inglês super sofisticado, então vou abrasileirar aqui com Rose, tá? A Rose muda com o George para o rancho, e passam a morar os três lá, né? E o Peter vai para um colégio interno. Né? Então, são basicamente essas 4 personalidades que vão vivendo juntos o filme todo. O George e o Phil, com uma criação bastante machista, mas o Phil, um cara que reproduz isso o tempo todo nas ações dele, né? O George, um cara que está tentando construir um novo jeito ali de viver, enfim. A Rose, uma vítima do machismo e tal. E o Peter, que na minha opinião, e aí acho que o Dan pode dizer a dele, mas o Peter, na minha opinião, é dos personagens o mais difícil de compreender e de olhar e de analisar. Ele na minha opinião, é o mais complexo. Né? Tanto é que em algum momento das nossas discussões eu até pensei com dança, será que tem um TEA ali ou está dentro do fenótipo ampliado do autismo, né? Porque ele é não tô associando ele ser difícil ao autismo, tá, gente? Não é isso que eu tô fazendo aqui. Mas estou dizendo que, de fato, ele faz a gente refletir muitas coisas, esse rapaz, né? É um rapaz que não fica claro ali, mas dá muitos indícios de que seja gay, né? Muitos indícios talvez não, mas, enfim, dá alguns indícios de que ele é gay, né? Ele fica um tempo nesse colégio interno e ele retorna para passar as férias dentro do rancho, e aí sim os 4 juntos, né? Lá pelas tantas do filme, a Rose começa a usar muito álcool, e os conflitos começam a aparecer, né? Bom, mas antes da gente continuar e falar mais do filme, a gente achou que precisava trazer alguns conceitos que fundamentassem um pouco de como a gente olhou esse filme, né? E um dos primeiros conceitos que a gente acha importante discutir com vocês é por que usar masculinidades no plural, né? Por que, então, discutir masculinidades, né? Porque esse termo é um termo que ele é atravessado por muitas outras questões de vida de cada uma das pessoas que têm masculinidades, né? Então, um homem branco, ele dificilmente terá a mesma masculinidade que um homem negro, né? Então, por isso, masculinidades no plural, porque é um fenômeno que é atravessado por muitos outros fenômenos, né? E aí, a gente colocou aqui o conceito, então, de masculinidade hegemônica, que é um termo que foi mais popularizado pela Connell, está aqui citado aqui embaixo, que diz respeito, basicamente, a um conjunto de práticas que se espera dos homens, né? O que os homens, as pessoas que se identificam como homens, têm que cumprir socialmente para serem mais validadas, mais aceitas, e enfim. Então, tem aqui algumas características, se a gente pensar no nosso país, por exemplo. Então, um referencial de masculinidade seria um homem branco, heterossexual, cisgênero, forte, rico, bem-sucedido, que se relaciona com várias mulheres aí, e aqui volta, né, na coisa do heterossexual, porque é uma expectativa que se cria, né, sobre os homens, que se relacione só com mulheres e com muitas. E aí eu coloquei essa definição aqui de é um homem com poder e no poder, que consegue, né, que tem esse poder diante das outras pessoas e que está nos espaços de poder, que consegue dominar, que tem poder de falar e de mandar, basicamente. E se a gente tivesse, então, que desenhar, né, o homem perfeito, ele teria essas características, né? Se tivesse um rosto, né, o homem perfeito, o homem hegemônico, a masculinidade hegemônica desempenhada por esse cara seria esse cara que é heterossexual, né? A gente desenharia ali o rostinho dele, né? E tudo que, de alguma maneira, se afasta disso, ou que se distancia, ou que tem características diferentes, né, elas vão se tornando alvo de algum tipo de preconceito ou de violência, né? Aqui, esse artigo é um artigo que fala, que estuda o binarismo de gênero,
e ele demonstra como os comportamentos que correspondem ao ideal de gênero, geralmente eles são reforçados tanto para homens quanto para mulheres, mas que quando a gente pensa nos homens, quando eles não correspondem a esse ideal, então quando eles não são heterossexuais, ou quando eles não estão no poder, ou as outras características que a gente colocou ali, eles são muito mais comumente punidos do que as mulheres quando elas saem fora do estereótipo ali de gênero. E aí uma coisa importante que eu não coloquei antes é que esse ideal de masculinidade, ele raramente é atendido em sua totalidade pelos homens, mas ele serve ali como um norte, né, de como os homens se posicionam para tentar ser o que eles buscam ser. Qual é o ideal de performance, né, Dan? Isso. Qual é o melhor jeito de performar, né? Quanto mais próximo daquilo você performar, né, enfim, mais, eu ia usar um palavrão aqui, mas mais fantástico você é, tá? Sim, sim. E aí a gente está, eu usei esse exemplo não uma vez, mas já uma outra vez, que ao longo do que a gente vai aprendendo, ao longo da construção de cada um de nós, né, aquilo que é feminino é atribuído à fragilidade, à voz fina, gostar de brincar de boneca, né, enquanto que aquilo que é masculino é associado a carro, futebol, força, agressividade, né? E quanto mais distante você vai ficando disso, né? Quanto mais distante você vai performando, né? Outras características, vai tendo outro padrão, mais associado você está ao ruim, ao que está errado, né? É, Claro, a gente está usando aqui o exemplo de uma mulher para fazer uma distinção homem e mulher, mas poderia ser um homem negro, poderia ser um homem ainda branco, mas homossexual. Quer dizer, qualquer característica, qualquer distanciamento, né, daquele que a gente descreveu, o hegemônico, né, vai sendo associado como ruim, como menor, como frágil. É, e claro, a gente não vai discutir aqui o paradigma da equivalência, até porque não somos todos analistas do comportamento, né? Mas dito de maneira bastante superficial, e os colegas que são analistas do comportamento nos permitam aqui cometer talvez algum erro de preciosismo conceitual, porque não somos todos analistas do comportamento e eu quero aproximar todo mundo, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo da vida o que é certo e o que é errado para cada um de nós, né? O que é bom e o que é errado para cada um de nós, né? A gente vai construindo uma personalidade acreditando o que é bom e o que é ruim para cada um de nós, né? E quanto mais próximo você está desta performance hegemônica, mais você aceita e mais produz aí um monte de consequências que a gente chama de reforçadoras, mas a gente pode dizer também que são as coisas que a gente gosta, tá? E aí tem até um artigo que eu acho que a gente poderia citar aqui, que é o do Welser Lang, que ele fala no conceito da casa dos homens, que basicamente é pensar que os homens mais velhos, que estão mais velhos, né, e que estão mais próximos daquilo que é considerado como ideal de masculinidade, eles vão ensinando os meninos mais novos quais são os comportamentos que eles têm que emitir. Então, alguns comportamentos, enquanto os meninos emitem ali a crianças, e enfim, eles vão aprendendo a partir de quando fala isso é coisa de menina, ou para de fazer isso não é coisa de menino, e outros vão sendo mais reforçados. Então, tá, gosta de carro, ou joga muito bem futebol, isso pensando que está aproximando esse menino mais do hegemônico, daquilo que se espera de um homem, ele vai aprendendo seus comportamentos baseados nisso, geralmente a partir de outros homens mais velhos, ou até mesmo ali da família, da mãe, que também aprendeu, né, esse mesmo padrão. Então, é basicamente isso. Então, desde muito pequeno, a gente vai ouvindo e aprendendo
que algumas coisas parecem mulherzinha, né? Que isso é para você, isso não é para você, isso é de menina, isso é rosa, né? Você podia ter escolhido uma coisa mais de menino ou menos de menina, né? Não pode chorar, vai chorar para a mamãe, precisa procurar a mamãe. E conforme a gente vai entrando puberdade adentro, né? A gente vai associando também a prática sexual. Né? Então tem que pegar muitas garotas, tem que beber coisa muito forte, precisa ter múltiplas parceiras. Se não tem múltiplas parceiras, você é viado, você gosta de homem, né? O homem hegemônico é aquele homem que está sempre disposto, está sempre pronto para a prática sexual, né? Se não, ele é viado, se não, ele é frouxo. Né? Tem um vídeo que circulou nas redes sociais, eu não sei se vocês viram, né? E circulou de um jeito na minha cabeça muito problemático. Né? É um vídeo que na verdade é uma compilação, né? Então são vários vídeos juntos assim, em que diferentes moças, imagino que sejam moças, elas estão deitadas numa cama, num sofá, com as pernas esticadas assim, né? E o parceiro no fundo, fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma atividade. E aí essa pessoa pega um sininho vermelho que está escrito em inglês, né? Hora do sexo. Né? E aí ele tá lá fazendo alguma coisa, ela balança o sininho, talalam, né? E aí o cara vem. O cara entende que aquilo é um sininho, né? Isso passa uma mensagem. Que mensagem isso passa para quem assiste? Né? E eu estou contando desse vídeo porque não foi um cliente, paciente, nem dois que discutiram esse vídeo, mais de um. Né? Eu estou num movimento de pegar um monte de homem hétero, ou que está hétero nesse momento, e 3 rapazes me disseram, nossa, queria eu ser aqueles caras sempre prontos, sempre dispostos, né? Toca o sininho e eu tô pronto para transar. Né? Isso passa, então, deixa muito claro o que é esperado do homem que performa essa masculinidade hegemônica. Né? E se não isso, se não deste jeito, né? Onde é que o que sobra? Né? Qual é a consequência quando ele não performa desse jeito? Né? Bom, e aí a gente ficou pensando um pouco em analisar distintamente, né, agressores e agredidos, né, opressores e oprimidos. E aí quando a gente está pensando no opressor, né, a gente está pensando que o que ele produz são 2 consequências, né? E claro, a gente discute aqui num lugar como esse de maneira mais didática, mas na prática mesmo, no dia a dia, é tudo muito embolado. Né? Então, quando um cara é agressivo, quando ele agride, quando ele oprime, ele está afastando tudo aquilo que era ruim. Lembram quando eu mostrei a imagenzinha do homem bom, mulher ruim, e quanto mais próximo ele está desta figura, pior ele é? Né? Então, quando ele agride aqui, quando ele oprime aqui, ele está de alguma maneira se afastando disso e mostrando, marcando o lugar onde ele está. Né? Quer falar, Dan? Eu Não, embargo aqui. eu fico pensando que é importante também destacar o quanto que essas crenças, né, e esses comportamentos, da forma como nós homens aprendemos, também é o que vai incentivando a reproduzir a homofobia, o machismo, a transfobia e uma série de outros preconceitos, violência de gênero, violência doméstica, que a gente vê como um sintoma, mas raramente a gente discute o porquê, né? Como que isso vai sendo construído também. Então, acho que pensar como que esse binarismo, né, entre se isso é de homem, eu tenho que cumprir só isso, e se estiver longe, isso é ruim. Aquele homem que reproduz, então, a masculinidade teoricamente ideal, ele vai agredir aquele outro, né? Aquele que está performando o que ele não considera de homem ou distante, que considera afeminado, enfim. Então, a gente, pensando funcionalmente, né, construindo uma análise funcional, aqueles estímulos que não são os hegemônicos, né, aquelas características que não são as hegemônicas, elas vão se tornando estímulos aversivos.
né? Não fragilidade, não doçura, né? E vou dividir com vocês outro dia que um paciente falou assim para mim na sessão: nossa, como você é doce. Imediatamente eu tive um respondente. Imediatamente eu tive um respondente, né? Ai, meu Deus, será que eu tô doce demais? Né? Porque é isso, ao longo da história de cada um de nós, ser doce é ruim, ser doce é um problema, né? E aí o opressor, ele agride, ele oprime justamente na tentativa de se afastar, de distanciar esses estímulos que a gente chama de aversivos, né? Quer dizer, a gente se comporta para evitar estímulos aversivos, né? Uma vez que aqueles estímulos se tornaram aversivos, a gente vai se comportar para se afastar deles, tá? Aos colegas, amigos que estão aí, que não são analistas do comportamento, se a gente falar muito behaviorês, vocês, por favor, nos parem, tá? E aí, agora, já trazendo um pouco da análise do filme, quer falar, Dan? Não, vamos lá. Então, pensando, né, nisso que o Thiago trouxe antes, então tem uma cena ali, logo no início do filme, em que o Phil olha para a flor e acha bonita inicialmente, e depois o Peter fala, não, fui eu que fiz. E aí ele imediatamente menospreza, né, aquele trabalho artesanal que foi feito pelas mãos de um homem, que aí teoricamente não poderia ser, e começa a ridicularizar o Peter. Assim a gente entende que ele se afasta, né, de ser associado a comportamentos afeminados, de não valorizar aquilo que é mais próximo do que é afeminado. Quiser complementar, pode ir, tia, a gente vai... Não, só para quem não assistiu o filme, né, no começo do filme ali, o Phil chega com as pessoas com quem ele trabalha para jantar no restaurante que a Rose tem. Né? E o Peter trabalha também, que é o filho dela. E em cima da mesa de jantar tem umas flores de papel feitas em dobradura pelo garoto. Né? E ele põe fogo nas flores, né? Ele acende um cigarro pondo fogo na flor, né? Não bastava pegar a vela e acender o charuto, ele pega o fogo com a flor de papel, né? E uma manifestação ali, e todo mundo ri, e o rapaz vai para a cozinha, né? A gente imagina, a gente entende que o que mantém o Phil fazendo isso, né? Esse padrão do Phil opressor, agressor, é para que ninguém nem cogite a possibilidade de uma fragilidade, né? A possibilidade de uma doçura, a possibilidade de achar um trabalho manual que sequer bonito, né? O Phil é aquele cara, gente, que não toma banho, que não lava as mãos, né? Que é fedido, tá? A gente poderia dizer que ele é até a caricatura de tudo que é, né? Enfim. Ele é um Neandertal, né? Neandertal, um homem das cavernas, né, Pedro? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que... Eu estou pensando que o filme, a gente pode considerar o filme, nesse momento, imaginou o modelo ideal de masculinidade do filme ali, né, hegemônico. O que é que mantém esse modelo? Porque eu estou pensando o seguinte, mesmo quem atinge isso, quem se comporta assim, atinge esse modelo, também sofre muito na sociedade de hoje, tudo, né? Mesmo que vai se queixar de um monte de coisa também. E dá um trabalho danado chegar aí, imagino, né? O Phil faz muitas escolhas, dá para ver também. O que é que mantém esse padrão na sociedade como um todo? Quer responder, Dan? Acho que eu posso iniciar, assim, pensando no cenário do filme, né, a gente percebe que o Phil, ele tem vários acessos por ser esse cara, né, então ele está sempre rodeado ali de homens que têm ele como um ídolo, como uma figura, assim, central, que é mais ou menos aquilo que ele vê no Bronco Henry, que a gente não tem acesso no filme, né, a saber como ele era, mas o Phil, ele consegue ali ir se assemelhando ao Bronco, que é o modelo que ele aprendeu, o ideal de masculinidade. Então, isso socialmente vai garantindo muitos acessos a esses homens, muito acesso a reforçadores de outros homens, que é uma coisa que mantém muito o comportamento, né, dos caras. Nem sempre o cara hétero está esperando a valorização só das mulheres, mas sim, principalmente dos homens. Então, pensando no contexto do filme aí, e a gente vai discutir um pouco mais depois,
Mas eu acho que essa atenção e ele estar rodeado de pessoas, de homens ali que valorizam muito ele, que tem ele como um modelo, é uma das coisas que mantém, né, esse tipo de comportamento. E aí eu acho que... Posso- Por favor, Denis. Não, por favor. Eu fico pensando que muito desse padrão, ele acaba sendo mantido por esquiva mesmo, porque é uma aprendizagem à base de punição. Punição pelo não seguimento desse padrão, né? E qualquer comportamento que se afasta minimamente, ele vai ser punido. Então, e mais do que isso, eu acho que a sociedade vai treinando os homens para punirem, né? Você é treinado não só para se esquivar da punição, mas também para ficar atento ao comportamento do outro e punir quando ele não apresenta o padrão, né? Quando ele se afasta do padrão. Então, isso acaba mantendo, quanto mais punição, mais o comportamento de esquiva, né? E é engraçado porque, Denis, hoje o Darnley me mandou essa mensagem. Masculinidade, então, é viver de esquiva? Exatamente essa mensagem que o Dan me mandou. E eu só queria contribuir um pouco, Pedro, porque eu acho que tem aquele personagem que a gente não tem acesso, que é o Bronco Harry, né? E ele ensinou coisas pro Phil, né? E o Phil vai ensinar outras coisas para outras gerações. Eu acho que é assim que vai se mantendo, né, esse padrão desse jeito, né? Eu ensino uma pessoa a performar de um jeito, né, que claramente é mantido por claro, então, eu acho que é por esquiva, e ainda vou ensinando outras pessoas a fazerem também, né? O pai ensina o filho porque aprendeu com o tio, porque é curioso é que os moleques começam a ensinar uns para os outros também, né? Fala, Mali. Então, eu fiquei pensando desde o começo. Primeiro, eu queria falar que eu acho que vocês estão fazendo uma apresentação brilhante, excelente, estou adorando. Mas eu fiquei pensando muito no aspecto de modelação, né? Eles aprendem por modelos. Os modelos que eles têm e que são bem-sucedidos são aqueles que não tomam banho, que cospem no chão, etc., né? Então, eu acho que tem muito, e tem na nossa sociedade ainda, essa aprendizagem por modelação, tanto do masculino quanto do feminino, né? Sem dúvida, eu acho que Mali, o Phil estava ali tentando desempenhar. Depois a gente até poderia discutir um pouco quando o Peter descobre ali as revistinhas que o Phil escondia e tudo mais, né? Uhum. Mas o Phil estava ali tentando desempenhar o modelo para o Peter mesmo. Ele fala isso, né? Tem um momento em que ele fala, eu até anotei uma frase dele que é eu quero que ele acorde para virar homem. Né? Então ele está ali tentando desempenhar. E aí tem esse processo de aprendizagem. Agora a questão é, o Phil está sofrendo. Vou eu aqui entrar nessa defesa, né? É muito quem assistiu o filme, muito rapidamente despreza o Phil. Muito rapidamente a gente sente respondendo as coisas ruins pelo Phil, né? Quem em algum dia não sofreu algum tipo de violência vindo de pessoas que performam a masculinidade hegemônica. Né? Então, muito rapidamente a gente se identifica com a Rose, com o George e com o Peter, né? E passa a odiar o Phil. Mas se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para o Phil, a gente vai ver que ele está sozinho. Ele não sabe como conversar com o irmão. Né? E é muito curioso, porque ainda assim ele continua performando. Por quê? Porque ninguém ensinou outra coisa para ele. Né? E aí, aprender qualquer outra coisa é muito aversivo. Né? E aí acho que a gente não vai entrar nessa discussão, mas a gente poderia discutir o quanto o próprio comportamento se torna aversivo. O Skinner já tinha dito isso, o Sidman já falou pra gente lá em algum momento, né? O próprio comportamento se torna um estímulo aversivo. Então, eu acho que ele é incapaz de ser sensível. Tem várias cenas dele pensando, caramba, o George era aquele cara que a primeira vaquejada que a gente fez foi há 25 anos atrás. O que mudou? Eu não sei mais conversar com meu irmão. Né? Tá lá tocando violão sozinho. Né? Então,
eu fico muito pensando, caraca, coitado desse cara, sabe? Enfim, vamos seguir aqui. Sim. E é engraçado que mesmo... Você vai falar, Mali? Pode falar. Não, não, não. Ah, tá. Sim. Porque mesmo quando o Phil tenta, né, se aproximar do George, é de uma maneira ainda muito torta, assim, né? Ele não consegue expressar exatamente que ele queria mais atenção, que ele queria ficar mais com o irmão, mas quando o George casa, dá para ver que ele fica totalmente desconcertado, totalmente sente toda aquela situação ali muito desagradável para ele, né? Só que ele não consegue de forma alguma comunicar aquilo pro George, né? Eu posso falar uma coisa? Claro, Priscila, por favor. Não, é porque eu acho que aí, tanto o Phil, no filme, né, tanto o Phil quanto o George, são duas pessoas que sofrem, porque com o George a gente empatiza mais, mas ele não é muito melhor que o Phil. Ele tá angustiado e ele vai procurar a saída dele no casamento com a Rose, mas ele também não consegue chegar para o irmão e ser mais afetivo, ou contar para ele, por exemplo, ele casa com a Rose, ele nem fala para o irmão que ele vai casar, né? Ele não consegue se comunicar também, né? Então, eu acho que os dois eles sofrem desse problema da masculinidade, mas eles expressam de uma maneira um pouco diferente, mas os dois são prisioneiros desse condicionamento, na minha visão, né? Inclusive porque o George, você também não percebe uma questão de afeto, você percebe uma questão de solução de vida, mas não de afeto. Tanto que a Rose vai por sítio e aí fica sozinha e daí vai para a vida. Porque ele não tem afeto também. E até quando ele vai tentar usar uma demonstração de afeto, né, ele compra lá um piano sem perguntar para ela, né? Talvez a gente poderia até pensar, forçando um pouco a análise, de que talvez fosse um cuidado com ela, porque ela gosta de tocar, né? Mas ainda assim, sem perguntar, totalmente torto ali, né? Eu não entendi assim, Tiago, eu entendi que não era um cuidado com ela. Você achou que não? Cuidado, não, era uma forma de impressionar o governador e as esposas com alguém que sabe tocar piano. Me casei com alguém tão, né, tão talentosa, pode ser também, acho que sim. Ou que pode ser tão boa quanto vocês. Uhum. E aí expõe ela de uma maneira que ela não está preparada. Porque não tem afeto, ele não a vê enquanto pessoa. Inclusive, Yara, eu achei que a parte sexual entre eles no filme é uma coisa assim meio estereotipada, porque ele, o George, ele não é carinhoso. Tem aquela cena da dança naquele cenário magnífico. Aquela é a melhor cena no sentido de expressar algum carinho, alguma atração. Mas mesmo no final, quando ele volta do enterro e ele beija ela, não sei, não é uma cena que nas novelas da Globo, assim, que tem um grude, uma coisa assim. É uma coisa meio... Não sei, parece que não vai lá. Não tem afeto, realmente. Eu senti dessa forma, né? Joselma? Eu levantei a mão porque, assim, os 4, né, principais personagens, ao longo de todo o filme, a gente vai entrando em contato com conjunto de contingências, arranjos de contingência, em que todos eles sofrem. Todos eles estão em algum tipo de sofrimento psicológico. E o que ficou assim evidente para mim, né? Claro que é um filme de época, 1925, mas o que ficou claro para mim foi o poder do filme mostrar as práticas culturais. Então, a gente ainda recente na história desse país, a elite tocar piano é uma coisa que dá status. Se você, de fato, pertence à elite ou não, financeiramente falando, não importa. Mas tocar piano dá status. Então, para mim não fica tão claro, sabe, Yara? Às vezes eu acho que a forma, como naquele contexto, como ela aprendeu a demonstrar carinho, é um bom piano para ela.
E por que eu acho que é uma demonstração de carinho? Porque eles tocam qualquer coisa. Toca o que você quiser. Apenas toque qualquer coisa para a gente. E olha Mas como é que é uma... Escute, Joselma, deixa eu te interromper. Mas ele não discrimina o constrangimento que ele faz para ela quando ele a põe para tocar frente àquelas pessoas. Por mais que ela tenha treinado. Daí ele diz, mas você treinou tanto. Quer dizer, não... É que eu acho assim, eu entendi da autora, ela não é analista de comportamento, mas eu entendi que ela estava muito mostrando o poder do terceiro nível, que é as práticas culturais. Receber pessoas importantes em casa, ter comportamentos que socialmente são extremamente valorizados, como tocar piano. Então, eu ao assistir o filme, assim, me marcou muito o quão práticas sociais seguidas à risca pode levar, e levou todos os 4 personagens a intenso sofrimento. Foi assim que me marcou, assim, uma parte da análise que eu fiz do filme foi esse. O terceiro nível de seleção pela consequência, como ele estava fazendo mal a autora, né? Ela conseguiu, pelo menos para mim, deixar isso muito claro, como o terceiro nível de seleção, como ele pode gerar tanto sofrimento e ser mantedor de contingências que geram sofrimento, se a pessoa não tem, assim, repertório, não está como nós, como terapeutas delas, para ajudá-las, né, gente? É isso. Fala, Vera. Eu acho que não teve toda expressão. Acho que sentimento era uma coisa que não se levava em conta. Nenhum personagem faz isso. Na realidade, o Phil, no final, começa a expressar. Ele era o que mais demonstrava o que ele sentia. O que mais demonstrava o que ele sentia. Porque, de um modo geral, quando você vê, eles não tinham... O afeto era uma coisa que vivia em outro mundo, não no mundo deles. Mas eu acho que... É por isso que eu também sou da mesma opinião que a Yara, que o piano foi uma demonstração de poder, de alguma coisa assim, porque ele não sabia. Eles nem sabiam o que era afeto, né? Ele fala, né, Vera, em algum momento, o Phil conversando com o George ali, tentando uma conversa, ele fala, né, lembra quando a mamãe trouxe aquelas garotas, quando a gente entrou, quer dizer, né, desde sempre, né, a mãe, os pais, né, essa ausência de afeto, e eu concordo com você, raivoso, mas o Phil era o que mais demonstrava o que pensava efetivamente, era o mais genuíno, né, bravo, incomodado, quer dizer, então, eu não vou jantar, porque se eu tiver que tomar banho para jantar, eu não vou jantar. Né, ele não faz ali bom, mas é isso. O afastamento, né, do que a gente chama de estímulos aversivos não é a única consequência produzida pela resposta agressiva, pela opressão, né? Mas o grupo também despende atenção, né? Então, quando eu desempenho esse papel agressivo, né, de opressor, eu também tenho diferentes acessos dos meus pares, né? Eu sou o mais importante, né? Eu sou uma personalidade entre os grupos, né? E aí, pensando um pouco no filme, quando ele tem naquele momento em que ele queima a flor, né, de papel, os amigos riem, quer dizer, os amigos, ele performar isso faz com que os amigos, até os funcionários dele, queiram imitar ele, né? E até, acho que na mesma cena ali, um pessoal começa a tocar um piano e ele se exalta da mesma maneira e ninguém se manifesta de alguma forma para falar nada ali para ele, mas ele manda o pessoal parar de tocar, senão ele ia lá e ia fazer eles pararem, basicamente.
isso tem também uma validação ali do grupo, né? Porque acho que vem do mesmo lugar dessa agressividade, ou dessa coisa de menosprezar o Peter ali nessa cena, que ele consegue ainda validar esse lugar de muito macho, de muito homem, muito viril, enfim. Yara? Eu ia dizer assim que, coincidentemente, a primeira providência do George é trazer um piano para dentro de casa. Engraçado, eu não sei se vocês lembram, mas tem quando o George vai lá falar com a Rose, né? E ele serve as mesas com ela. Se a gente reparar, ela vai até onde estão fazendo bagunça lá no salão e pede para eles pararem, e as pessoas nem ouvem ela. O George volta e fala: chega, né? Hoje eu vou servir vocês. E o barulho se encerra imediatamente, né? O homem viril tem um efeito e a mulher tem, né, de outro jeito ali na representação social, né? Bom, e aí a gente trouxe esse trecho aqui do Skinner, em que ele fala que o grupo exerce um controle importante sobre o repertório de seus membros, pautado nas práticas sociais que permeiam essas relações, e por meio de reforçamento diferencial, o grupo é capaz de reforçar alguns comportamentos e colocar outros em extinção ou até mesmo puni-los. Então, ser agressivo produz acessos, direitos, privilégios de um modo geral, né? Não chora, é coisa de mulherzinha. Né? Pensando, então, no agredido, ele vai produzir, né, consequências que são reforçadoras positivas, né? Então, atenção dos pares, admiração, respeito, uma aceitação no grupo, ele pertence àquele grupo, né? E também, de algum jeito, um reforçamento negativo, tudo isso embolado, tudo isso junto, né? Não, se afasta do que é feminino, do que é diferente da masculinidade hegemônica. Né? Isso não é, eu fico pensando que isso não é muito distante da realidade que a gente tem hoje, né? Até o personagem, o ator, né, que faz o Phil, ele dá uma entrevista depois desse filme falando como a gente precisa mudar e corrigir. Acho que ele fala consertar os homens, né? Nós precisamos consertar os homens, porque muito do que é retratado naquele período, naquele filme, a gente ainda pode ver de diferentes maneiras hoje, assim, no cotidiano, na mídia, no Instagram, nas redes sociais, enfim. Bom, e aí pensando um pouco no oprimido, né, a gente pensaria, traria um pouco o olhar para o Peter ali, para a Rose, que são as duas vítimas dessa opressão mais claras, né? Pensando numa análise funcional para eles, né, eles estão em contato ali com estímulos aversivos o tempo todo. E não só com estímulos aversivos, né? A gente até poderia discutir estímulos aversivos condicionados, claro, né? Mas só o sapato, o barulho da espora do fio andando pela casa já produz respondentes na Rose. Né? Ela não precisa ver ele. Ela começa a ouvir ele tocar, né? Ela já começa a sentir respondentes e já começa a emitir respostas para fugir, para se livrar daquilo, para se afastar. Né? Então tem uma cena em que ela fala para o Peter, hoje o George não está em casa, almoça no seu quarto. Né? Não almoça com o Phil. Né? São respostas aí para tentar fugir dessa opressão, né? Sim. Tiago, o assovio também. Assoviava, ela fazia aquela expressão, né, facial. Parecia que estava vendo Deus no céu, o diabo na terra. Que devia ser mesmo, né? Uhum. Fala, Dan. Não, eu ia falar exatamente sobre isso, tanto que com isso, né, enquanto ela está tentando tocar e ele fica ali, né, tentando sempre provar que ele é melhor que ela, que ele sabe tocar mais, que ele toca a música completa e ela não, ela gradualmente vai não conseguindo mais tocar a música ali, né? Ela vai se embananando inteira e dá para ver que ela fica muito incomodada, muito assustada às vezes, sei lá. Naquela cena em que ele começa a assoviar da janela, né, e ela tá ali pegando uma garrafa e ela dá para ver como que
vem uma emoção ali muito forte só dessa presença, só dessa possibilidade dele estar ali no ambiente, dele olhar para ela, basicamente. E o Fábio perguntou aqui, não sei se era isso que você ia responder. Manda ver, manda ver. Tá, então, Fábio, os respondentes seriam basicamente as respostas que o nosso organismo tem. Então, o chorar, o arrepio, a pupila que dilata, várias dessas coisas que a gente não tem muito controle, né? E que nosso corpo acaba respondendo, assim. As emoções também, a ansiedade, o medo. Uhum. É isso. Fala, Mali. Mali, seu microfone está desligado. Microfone. Ligou, né? Aí. Ligou? Ligou. Ligou? Então, eu tinha uma cliente, há uns anos atrás, até quem já ouviu aula minha já pode ter ouvido esse exemplo, que ela contava assim, que quando o marido chegava e ela ouvia o barulho da chave dele na fechadura, subia uma coisa ruim pela garganta e travava no pescoço dela. Então, eu achei que era tão igual esse exemplo que vocês dão, o barulho da espora e tudo que traz, porque essa mulher, o marido não precisava nem aparecer a figura dele. Era o barulho da chave na fechadura. E já trazia uma série de respondentes. Desculpem se eu estou me enxerindo demais, menina. Imagina, Mali. O ano passado, na DIAD, eu apresentei um caso, que foi o caso do João. Lembra dele, Vera? Um adolescente que eu atendi, que era muito agredido, atendo ainda, muito agredido pelo pai, pelo padrasto. E quando ele escutava, ele escuta o elevador subindo, ele já começa a descrever esses comportamentos, né? Então, ele diz que fica com a pele quente, o coração dispara, né? Com o barulho do elevador subindo. Tá? Eu ia falar uma coisa, alguém perguntou o que são os respondentes, né? São essas reações incontroláveis que ocorrem. E não precisa... E eu acho que a grande chave, a grande coisa ruim é que a chave adquire o poder daquela pessoa, desencadeia as mesmas reações aversivas, ruins, de medo, de rubor, de tudo quanto é coisa. Achei que era importante falar mais sobre o respondente. O que a Vera está dizendo tem toda razão, Vera, Mali, né? Quando isso acontece, né? Eu vou sentir como se fosse de fato o opressor na minha frente, mesmo que tenha sido só o som dele. Mas, ao mesmo tempo, isso também acontece com estímulos reforçadores. Eu senti o cheirinho do café, eu já estou sentindo algumas sensações de quando eu tomava café com a minha avó. Quando a minha avó fazia café e o bolo lá de milho da minha avó. Né? Isso acontece. E aí, de novo, eu vou usar aqui uma expressão, né, para gente... para coisas boas e para as coisas ruins. Para reforçadores e estímulos aversivos. Né? E aí, a gente pensou um pouco numa cena, tem uma cena que é muito curiosa e que a gente não conseguiu fechar ela juntos. Uma cena em que vem o George, a Rose e o Peter sentado atrás, e no lugar onde eles estão acampados, né? O Phil e todos os funcionários ali. Eles param e tem um passarinho cantando e o Peter desce da carroça, passa por todos aqueles homens num corredor. Eles fazem um monte de provocação, um monte de palavras, viado, menininha. Viado eles não usam no filme, né? Eles usam menininho o tempo todo. O Peter vai, olha os passarinhos e volta pelo corredor, e aí eles estão em silêncio.
né? E aí o Phil chama ele e começa uma conversa ali, acho que é ali que começa a interação entre os dois, né? A gente não conseguiu entender, o Yudan, qual é a consequência, que o Peter produz de consequências, sabe? A coisa mais próxima que eu fiquei pensando que ali talvez seja um contra-controle, talvez seja ali o momento em que ele decide matar e aí estou aqui dando um spoiler para quem não assistiu, sinto muito, desculpem aí, mas talvez seja ali que ele decide, não sei, ou quando ele vê a mãe em sofrimento, mas a gente não conseguiu. E eu tive uma outra hipótese sobre o momento da decisão e o momento da decisão de que é agora que eu vou efetivar. Mas isso eu vou deixar para depois. Nessa cena que você falou, onde ele passa, ao meu ver, eu concordo com você do controle, mas é mostrando um poder. Vocês não têm o poder de me abalar. Acho que faz todo sentido, Yara, porque, inclusive, quando ele volta, né, num reforço, qual seria o reforçador de quem está ali, né, sendo agressivo e chamando de menininha? Ele ficar triste, ou talvez voltar, ou não andar, né, e pelo contrário, ele vai lá, olha o que tem que olhar e volta, né, e aí os caras param de agredir, porque talvez não foram reforçados. Fala, Dan. Não, porque... Ou Yara também. Pode falar. Eu acho que aqui existe alguma história de aprendizagem de responder assim nas situações que provavelmente ele deve ter adquirido lá naquela escola que ele estava e que a gente não tem, não aparece no filme. Sim, mas que conforme o filme vai passando, né, e quando ele vai para o rancho, parece que ele vai ficando mais duro a cada momento, né? Porque tem uma cena ali em que ele tá no rancho e os homens ficam rodeando ele com o cavalo e ele se assusta. Naquele momento ele ainda se assusta. Só que depois disso, né, cada vez mais ele vai se mostrando inabalável, sou o cara, enfim. Tentando talvez até se provar assim, né, para os outros homens que eu também pertenço aqui, também faço parte disso. Não sei, mas dá para notar o quanto que ele vai ficando mais duro emocionalmente, né? Tem dois comentários aqui, um é do Magno, outro é do Fábio. O Magno comenta, acredito que não necessariamente ele decida ali matar, mas ali é uma virada. Ele descobre que Phil é frágil e vulnerável. E ele fala que nenhum daqueles personagens apresentados na cena tem o que ele tem. Estou entendendo aqui que é o Phil, né? E o Fábio comenta aqui, concordo que entendi aquela cena como um momento em que ele se posiciona, que o menino se posiciona. Né? O Liu, John Liu, ao mesmo tempo em que o Phil, a priori, só começa a ter interesse na relação com o Peter, pois ele percebe que isso poderia afetar a Rose de forma negativa. Essa cena que vocês estavam comentando, o que me chamou a atenção nela foi o efeito do Peter sobre o Phil, porque ele desce todos os assovios e comentários e deboche, ele fica inabalável, caminhando assim numa linha reta, o mais próximo para ele ter contato visual com o casal de pássaros que estavam cantando. Então, como eu interpretei, que nesse momento o Phil viu que o quão o Peter é sensível, estava lá o casal de pássaro cantando e ninguém dando atenção, e o Peter desceu e foi direto para lá, do quão aquilo impactou o Peter, ou seja, o quão ele ficou sensível àquele evento na natureza. E também teve uma outra cena que teve muito impacto sobre o Phil, foi quando o Peter, só ele consegue ver as montanhas como um cachorro latindo. Então, eu acho que a virada que alguém comentou que teve aí sobre o Phil é que, nesse momento, ele está diante de uma pessoa que não se abala com o julgamento e as piadinhas, e, principalmente, diante de uma pessoa que não tem nenhum problema em mostrar que é sensível, que percebe aquilo que os outros não percebem, como os pássaros cantando e como
as montanhas paradas têm um formato de cachorro latindo. Eu acho que isso impacta tanto sobre o Phil, que é a partir desse momento que ele diz, começamos errado, vamos começar tudo de novo. E a partir daí trava essa amizade. Agora, o momento em que o Peter decide, eu acho que na minha cabeça ficou muito mais naquela cena de a Rose está muito mal, num episódio que ela está muito alcoolizada, e que ele diz, você não precisa, deixe que eu resolvo isso. Eu acho que é aí quando o Peter, se já tinha um plano, resolveu pôr em prática. E se não tinha, começou a elaborar para pôr em prática. Tem uma frase do próprio Phil, acho, para ele também, depois, se não me engano, que ele fala isso, né? Ele fala assim, o que a gente faz com o obstáculo? Um negócio assim, eu não lembro mais, mas é o Phil que dá a dica para ele em algum momento. Fala assim, ó, o que a gente faz com o obstáculo? A gente tira da frente, eu não lembro mais qual é a frase exata, mas perto dessa hora das montanhas, o Phil entrega para ele, fala assim, ó, quando a gente não sabe lidar com uma coisa, a gente tira ela da frente. Ele falou que o Bron, como era, o Broken Harry, falou que tinha que ter paciência. E o Peter falou, já eu aprendi que a gente tira da frente. Eu acho que também foram duas fases muito impactantes. A Dani, oi Dani, Dani Kran tá por aí, ela comenta lá, né, essa história de aprendizagem do Peter é o que eu acredito que justifique as diferenças entre as respostas dele e da mãe, diante das agressões do Phil. Os dois, sob as mesmas contingências de agressão, respondem de maneira completamente diferente. Eu acho que com certeza, né, num cenário muito semelhante ali de violência, ela tem um padrão e o Peter outro, né? E se a gente pensar, até o George também outro, né? Também sofre com algumas dessas coisas do Phil. E essa discussão, eu até falei para o Ti que a frase que inicia o filme parece que define quase tudo que o Peter vai fazer ali, né? Que ele fala que tipo de homem eu seria se eu não salvasse a minha mãe, se eu não defendesse a minha mãe. E aí eu acho que essa é uma frase que fundamenta um pouco a hipótese da Regina, que ele vai matar o George também. A gente acha, eu e o Darnley, que ele matou o pai também, né? Ele vem tirando da frente pedras e pedras e pedras e pedras, vem cuidando da mãe e protegendo a mãe, né? A Regina falou, óbvio. Não tem a menor dúvida de que ele fez isso. E eu acho que ele se sente muito poderoso emitindo essa resposta. Talvez seja ele sai de uma posição de inferioridade social naquele meio em que ele vivia, quando ele se torna um cara capaz de matar quem está incomodando a mãe, quem está no meio do caminho, e não ser descoberto, usar da inteligência para isso. Né? Ele não usa do método bruto, vou lá e dou 2 tiros. Não, eu faço um supor que foi enforcado. O outro pega Antraz. O carbúnculo lá, né? Antraz. E nisso ele se coloca como estratégia inteligente. Pensando Como agora... que pega Antraz? Ele prepara o couro já com aquele animal. Ele faz o cara se contaminar com Antraz. E ele descobriu lá naquele passeio dele lá. Eu acho que até ele aprender a cavalgar já foi pensando nisso, talvez. Já, também acho. Uhum. Né? Para poder chegar, como é que vai chegar numa vaca que está morta longe? Cavalgando, talvez, né? E só uma outra coisa, vocês falaram que ele foi para o internato. Ele não foi para o internato, gente, ele foi para a faculdade de medicina. Ah, era a faculdade de medicina? Ele estava treinando o coelho. Em cirurgias. Em cirurgia. E por isso que ele sabia como que uma pessoa se contamina com o carbúnculo, lá com o Antraz. Isso eu vi. Ele sabia usar luva. Tem uma cena que ele, depois que ele sai dessa cena que a mãe está muito mal, desenhando estrelas no açúcar, ele vai ler, né, um livro lá e ele está folheando. Isso, de anatomia. Ele Ele se diferencia desses caras no sentido que ele adquire conhecimentos que os caras não dispõem desse conhecimento mais, aspas, refinado.
Mas não o Phil. O Phil fez o Phil fez universidade, num curso muito refinado. É verdade. Voltou para viver no sítio. Quem não E tem daquele trabalho jeito, é o George, mas o Phil tem. É verdade. O governador até fala, né? Ele doma boi em, sei lá que língua, né? O governador ainda faz uma piada. Em latim ou grego? Isso Eu acho mesmo. que ele fez filosofia, é o curso dele, do Phil. Já não lembro mais. Bom, e aí a gente trouxe um pouco dessa discussão aqui da cena que a Joselma falou pra gente, né? Sobre o quanto, inclusive, o Phil fica espantado de alguém em conseguir enxergar aquilo que o Bronco Harry enxerga, né? O Phil fica espantado de ser alguém tão sensível, tão menininha, né? Também conseguir performar um pouco daquilo que o Bronco Harry performava, que foi ver o cachorro lá, né, Dan? Sim. Tiago, Pode falar, Denis. A história sugere muito que havia algo entre o Bronco Harry e o Phil. Eu acho que sim. E eu acho que, inclusive, o Phil entrou nessa achando que a história ia se repetir com ele. Sabe? E o Peter. Tanto que o Peter perguntou para ele. Se eles dormiram pelados, né? Isso. E quando ele pergunta se ele era o único amigo ou o melhor amigo, ele fala que ele era muito mais do que isso, né? Que o Bronco Harry era muito mais do que o melhor amigo. Sim. E aí fica a pergunta, quanto que ser bronco desse jeito tem a ver com essa não aceitação da própria homossexualidade? Ainda mais agressivo, né? Ainda mais porque eu preciso distanciar coisas, né? Que estão ainda mais próximas, estão dentro. Isso. Né? Tanto que tudo que é daquilo que ele gosta, né, o que ele realmente deseja, ele faz muito escondido, né? Então o banho, a revista, tudo fica muito fora do alcance de todo mundo ali. Isso fica muito implícito, né? Não dá para a gente ter certeza, mas parece muito mesmo. E ele destrói sinais de delicadeza, ele queima a flor. Aquele trabalho bonito que o Phil fazia, ele pega, usa para o cigarro lá para... Mas olha que louco, Regina. Publicamente, no grupo, né, ele destrói a flor. Quando ele tá sozinho... Depois ele se masturba com um pedaço de pano que eu acho que era do Bronco. Eu também acho. E aí passando né, uma coisa bem suave no rosto, que é um lenço, e ele, mas quando ele tá sozinho. Ô, Tiago, o lenço tinha as iniciais BR. E ele estava se masturbando. Eu não vi. Eu vi, isso me chamou muita atenção. Que detetive, Joselma. Eu amei o filme, eu assisti para pegar os detalhes. Bom, e aí aqui a gente resumão de cenas que a gente listou aqui só para não correr o risco de não discutir, né, embora a maioria delas a gente já tinha falado, né? Tem essa cena, algumas cenas do Phil tentando conversar com o George, o George pede para o Phil tomar banho antes do jantar com o governador, tem essa frase, né, quando o George volta para casa e fala, ela ficou chorando por conta do que você falou para o filho dela, né, ele fala, mas não foi por mal, né, falei para ele acordar e virar homem. É isso, o Phil realmente acha que isso está ajudando, né, ele realmente acredita que isso ajuda, né. Tem uma cena quando o George ajuda a Rose no jantar, tem essa diferença, né, entre o grito de um homem e o grito da mulher. Tem também uma fala em que o George está ali o Phil tentando conversar com o George, em que eles contam, em que ele relembra quando a mãe trouxe garotas quando eles entraram na puberdade, né? Vou privá-los aqui do vocabulário que o Phil usou. Tem uma outra frase em que ele fala, só queria dizer, e aí o George, né? O quão bom não estar sozinho. Putz, 25 anos fazendo vaquejada, que você fica um tempão acampado com seu irmão sozinho, né?
e o Phil imita a Rose, intimida a Rose tocando violão. Quando ele toca o violão, ela está lá tentando tocar piano, né? E ele toca mais alto e intimida ela. E acho que aqui, mas nem pensando um pouco no filme, nessa relação entre o George e o Phil, né? Como eles estão tão juntos, mas tão sozinhos ao mesmo tempo. Eu falei do documentário, né, com você, do O Silêncio dos Homens, que mostra muito isso, né? Como os homens performam uma masculinidade, mas por trás eles sentem totalmente o contrário, assim. Então, a maioria deles sentem que são depressivos, não conseguem conversar sobre sentimentos com os homens, ou com os pais, ou com outras pessoas. Queriam, né, ser mais próximos dos familiares, de amigos, enfim. E tem um outro documentário que estava na Netflix, não sei se tem mais, mas que o instrutor pede para os meninos escreverem na frente aquilo que eles demonstram e atrás aquilo que eles sentem. E aí, como se fosse uma máscara, né? E aí eles escrevem ali na máscara, na frente, raiva, demonstram raiva e agressividade, mas por trás é medo, carência, solidão, e, enfim. Isso fica muito explícito no filme, né? Como o Phil tem muita atenção de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não tem ninguém, assim, não sente que tem ninguém. E o George também, que está sempre ali muito próximo dele, mas se sente sozinho durante 25 anos, assim, não consegue estreitar uma relação com o irmão que está ali o tempo todo com ele. Era isso, né? De maneira planejada era isso, agora a gente vai lidar com a discussão, né? Eu acho que uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar, não sei se a Luana Flor entrou, a Luana compartilhou um post essa semana aí por esses dias, e que me fez lembrar de um texto, de um livro vou tirar aqui para a gente poder se olhar agora. Um pouco das referências do que a gente tem lido aí e leu para pensar essa discussão. A Luana Flor compartilhou um post essa semana e me fez lembrar a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Né? E na pedagogia do oprimido, Paulo Freire fala para a gente que a gente precisa entender que violência é violência, mas a violência do opressor é diferente da violência do oprimido. Né? A violência do opressor, lá pelas tantas, ele vai dizer que é uma violência pelo controle, pelo poder, né? E a violência do oprimido, ela é pela liberdade, ela é libertária. E não é só pela liberdade do oprimido, mas é pela liberdade da opressão de um modo geral. Né? Se a opressão se encerra, até o opressor está livre. Né? E aí acho que a gente poderia discutir aqui o que o Phil faz, né? Acho que não se justifica, mas de fato acho que a gente precisa pensar que é diferente a violência que ele emite contra a violência que ele sofre, né? E tem aquela cena em que o Phil pega pelo pescoço o rapaz, e é uma cena assim tão de que eles não se beijam, mas eles se beijam. Vocês sabem qual cena que eu estou falando? Que ele pega muito assim, você fica esperando o beijo, mas não precisa sair o beijo, porque saiu o beijo. Né? Desde as primeiras cenas do filme, eu vi assim o Phil como uma pessoa, um homossexual. Ele era um cara contido que precisava agredir e tinha uma coisa dentro dele que ele era muito... Ele não tinha onde expressar a afetividade dele, mas eu achei que ele é aquela coisa assim, ele queria muito expressar. E eles uma coisa dos primeiros momentos do filme, quando ele começa, ele entra lá, olha, o jeito dele olhar as flores em cima era um jeito cuidadoso, era um jeito de agrado. Sensível, né? Sensível ali.
Ele era super sensível, mas ele estava amordaçado, amarrado durante a vida inteira, né? Aí é que entra o repertório de esquiva, né? É alguém que provavelmente foi muito punido, talvez pela sensibilidade dele, e que aprendeu de vítima, ele passou a ser o agressor, né? E ele assume esse padrão de agressor como uma maneira de Exatamente, né? de se defender, né? Um dado que a gente, que não sei se eu não lembro se a gente tinha ou não, é que o Phil, ele estudou filosofia e a mãe mandou voltar para o rancho para que ele administrasse o rancho com o George. E eles ficaram 25 anos fazendo isso. A minha pergunta é, se ele estava estudando filosofia, de que é que ele abriu mão para voltar para o rancho que eu deixasse desta forma? Yara, tremeu, não entendi tua pergunta. Tremeu um pouco a voz. Também não entendi. Eu diria assim, ele fez faculdade de filosofia, tá? Na faculdade de filosofia, isso indica alguma coisa de agudeza intelectual e até de sensibilidade. E aí isso é cobrado, porque ele tinha que vir ajudar a cuidar da fazenda que os pais trouxeram. E como a gente viu, o George é um cara pouco ativo, digamos assim. Então, essa vinda dele foi, quem sabe, a função dele na família fosse ser aquele que vai fazer sobreviver o rancho e o poder da família, a possibilidade de manter-se um grande rancheiro, né? E aí, se a gente extrapolar o filme, né, Yara, a gente junta essa informação da mãe trazer ele de volta, junta a informação dele fazer filosofia, né? Não sei nem se ela não trouxe ele de volta já porque ele não estava ficando sensível demais nessa faculdade, né? Se ele já não estava ficando doce demais. Então, trago de volta, né, esta mãe, que é aquela mãe que ele mesmo disse que traz garotas de programa quando eles começam a entrar na puberdade. Então, talvez, se a gente extrapolar, seja essa mãe que traz, deixa de ser, né? Menininha, vem volta para cá para cuidar de peão, de boi. Porque ele não participa das orgias dos vaqueiros na vaquejada. Não participa. Ele fica presente, mas ele não participa. Não participa. Está corpo presente. E, Yara, eu lembro uma parte do filme que ele falou assim, que o Bronk Harry ensinou muitas coisas para ele, exatamente na idade atual do Peter. Dos 12 anos. E o Peter está agora na universidade. Isso. Então, o filme nos dá pouquíssimas informações de práticas parentais dos pais do Jorge e do Phil. Mas já nos dá mais informações de práticas parentais da Rose, mais presente, mais protetora, mais acolhedora, não jogadora, que aí ele diz, você não vê que ele está ficando ameninado, mas para a Rose isso não tinha importância, qual seria o tipo de masculinidade do filho dela. Então, o filme nos dá essa ideia que a Rose é uma mãe com práticas parentais, como é que eu vou dizer, mais adequadas, práticas parentais, que não está padronizando. Mais acolhedoras, mais validadoras. Que não está exigindo um modelo de masculinidade, que não está trazendo prostitutas para o Peter, porque ele está na puberdade. Então, não sabemos pouquíssimo das práticas parentais dos dois irmãos, mas com certeza importantíssimas para que
a gente saiba que o Peter está de boa com a sua sexualidade, não vai se abalar e nem vai adquirir, sofisticar todo um repertório de fuga e esquiva para mostrar para a sociedade que ele é um padrão hétero. Já o Phil passou sua vida fazendo isso e falou para o Peter que ia ensinar ele, para ele parar de sofrer. Só faltou dizer assim, olha, agora eu vou ensinar um repertório sofisticado de fugas e esquivas para você não sofrer numa sociedade que não aceita modelos de masculinidade diferente do conceito que os meninos apresentaram no início. Isso. Deixa eu só ler um comentário aqui do Magno, gente. Está há um tempo esse comentário aqui. Quando a gente estava falando da cena de masturbação, ele fala, essa cena da masturbação é após o banho. Tão esperado banho, já marcado no início do filme. Agonia do Benedict suado sempre. E novamente solicitado quando o governador os visita. Essa não seria, enfim, a abertura para o Phil que ele gostaria de ser, no contexto em que ele pode ser? Fora daquele ambiente, são camadas e camadas de toda essa masculinidade dura e suja. Naquele santuário, ele tem tudo o que o Bronco ensinou. Só para acrescentar, tem uma rima visual entre a Rose e o Bronco com o Dourado. Enquanto a Rose apresenta uma ameaça para o Phil, o Dourado aparece em determinadas cenas. O Phil vê o mesmo Dourado na placa que fica acima da sela do cavalo do Bronco. Magno, se você quiser complementar aqui, fique à vontade para abrir o microfone e entrar na conversa. Eu mandei uma mensagem para ele, ele falou que está num ambiente com bastante ruído, tem outras pessoas lá, por isso que ele está mandando no chat, mas ele está acompanhando. Tá, joia. Eu não lembro desses detalhes do Dourado, Magno. Eu não vi isso. Eu também não vi. Eu não vi. Mas é interessante, então, quer dizer, a cor simbolizando uma analogia entre as pessoas, né? Eu não lembro, eu não vi isso. Também não. Porque se ele, assumindo que ele é a pergunta do Magno, eu estou entendendo um pouco como assim, olha, quando chamam ele para tomar o banho e participar daquele momento mais sensível, mais doce com o governador, por que ele resiste tanto? Sabe, quando vai ter essa visita, se tudo que ele estava precisando é de um lugar para se expressar, assim, de certa forma, por que ele não expressa quando essa oportunidade aparece? Porque... Eu não acho que... diga, Thiago. Não, vai, Regina, Então, acho que é isso que eu entendi da pergunta do Magno, assim. Eu acho que naquele momento do jantar não seria a expressão de quem ele é. Ele teria que ser o cowboy de banho tomado, mas não uma pessoa sensível que mais parecida com o filho da Rose, digamos assim, que ele possivelmente tem uma história de que isso não é admitido. Então, ele teria que ir lá como um representante de um meio rural de cavalos, de quem cria animais, vaca, né? E o irmão representa aquela transição do cara do meio rural, do agrobusiness, digamos assim, que está querendo carreira política, que está querendo ingressar no high society, e que chama o governador, tanto que ele precisava de uma esposa elegante. Ele traz aqueles drinks diferentões, né, Regina? Isso, ele compra uma esposa, uma mulher em sofrimento, porém refinada, bonita, para que ele pudesse entrar no high society lá do estado dele, né? Ele faz daquilo um grande evento. Além do que, quer dizer, além de ser uma situação na qual Phil não poderia ser ele mesmo, eu acho que o outro que estava brilhando é o outro que estava agradando o governador. Então, ele seria um coadjuvante que, né? Olha o Magno falando da luz dourada, as duas situações. Olha, ele está comentando aqui para a gente. Mas, Regina, eu ainda queria terminar, antes da gente voltar lá para a luz dourada, que eu acho super legal a gente olhar, é que, de novo, a característica opositora
diretora do Phil. Ele poderia ser o cowboy refinado que se mostraria que o cowboy ou o fazendeiro pode ser tão refinado e tão sofisticado quanto aquelas pessoas que vieram. Mas não é isso que ele quer mostrar, ele não quer... Ele faz oposição a isso. Concordo. Ah, tá. Tem um outro comentário do Fábio, que o Fábio fala: minha visão é que o Phil era sensível, quem tinha um repertório emocional limitado era o George. É, sim, concordo plenamente. Quer dizer, tudo que o Phil não queria aparecer num jantar cheio de pompas é o que ele era realmente. Eu vejo o que ele era realmente. Eu acho que ele não iria nunca, porque ele vivia muito mais confortável na sujeira, no meio dos cowboys, em todas as coisas assim, né? Eu não sei se era mais confortável, era o lugar onde ele poderia se esconder Confortável melhor. emocionalmente, isso. É o lugar melhor filme... para eu esconder quem eu sou. E Oi, aí, no privado, escondido debaixo daquelas árvores lá, naquele lago, aí eu posso ser quem eu sou, desde que ninguém veja. Ele para mim, no filme, ele é o personagem que mais sofre. Né? Os meninos falaram no começo que a gente empatiza mais com o Peter, com a Rose e com o Jorge. Eu não acho isso. Eu acho que a gente empatiza mais com o Phil, porque a gente fica com um pouco de raiva, porque ele é um brutão, né? Mas ele é um brutão que a gente... Eu acho que a diretora, ela mostra isso muito, muito bem, né? Ele é um brutão, mas a gente sente por baixo daquela sujeira, daquele jeitão de falar, tudo, a sensibilidade, a dificuldade dele de mostrar o amor, de mostrar o afeto, e isso faz a gente empatizar com ele, ou pelo menos eu fiquei assim. É uma história de opressão, né, Pris? Exatamente. É disfarçado, né? Porque ele banca o machão, o que queima as flores, o que não sei o que lá, mas no fundo não é nada disso, né? Eu fiquei de olho na sensibilidade dele contida desde as primeiras cenas que ele aparece. Eu fiquei de olho olha, gente, aquela cena que ele está com o menino, com o Peter, falando do Bronco, e ele fala, não, o Bronco me ensinou tudo, mas, além de tudo, ele salvou a minha vida. Como que foi? Não, sei lá, estava muito frio e a gente ficou juntos. Ele me aqueceu com o corpo dele. E aí o menino pergunta, mas vocês estavam nus, né? Eu acho que essa cena mostra isso, que no fundo era isso, entendeu? Ele, Phil, também era uma pessoa homossexual e que não podia, né? Estava na faculdade de filosofia, teve que voltar para cuidar das vacas, dos cavalos, sei lá. Ele não conseguia ser ele, entendeu? Ele conheceu, através do Bronco, uma via de possibilidade. Bem falado. Seja um cowboy admirável e privativamente busque caminhos para você. De maneira aquele cantinho de água, que tem a luz dourada, o cantinho é simbólico para mim disso, do fato de que ele tem um mundo interno todo dele que se manifesta dessa forma, né? E que ele não pode expressar, né, Pris? E o disfarce, qual é o disfarce? É um monte de madeira, de metal, uma coisa rústica. Por trás tem aquele reduto, que é a intimidade dele, né? Na água, os objetos. Priscila, fui eu que falei. É um repertório. Isso, desse conjunto de ser bruto, ser aquele que cospe no chão, não sei o quê, este é o conjunto que a gente chamaria de um repertório de esquiva. Concordam ou não? Tirou a imagem ali. Oi? Você está sem Tirou a sua imagem. Estou sem imagem?
Agora tá, você não está. Agora vai Aí aparecer. Agora apareceu. Priscila, fui eu que falei em algum momento que a gente empatiza com os outros, porque eu achei que eu ia entrar nessa conversa, e estou muito contente, porque eu achei que eu ia entrar nessa conversa como uma guerra de um homem só. Porque parece que nós estamos vivendo um momento em que é a caça às bruxas aos opressores. Entende? Foco nos opressores. Sem entender a história de vida de cada um deles, como é que um homem se torna opressor. Né? Eu tenho a impressão, de quando eu olho para as redes sociais, que é isso, fogo nos opressores. Vindo de psicólogos. E quem é que cuida do opressor? Foi por isso que eu falei aquele momento, porque eu já estava querendo defender uma coisa que eu ia falar no final, entendeu, Priscila? E aí você vem e eu tô aqui feliz. Por quê? Porque eu também acho que o filho precisa de muito cuidado. Entende? Ele precisa ser acolhido, precisa ser tratado, cuidado, enfim. Né? Porque é isso, ele também é um produto dessa cultura onde ele estava. Né? Posso falar uma coisa? Outra coisa? A gente começou falando do Will Smith, lá na cerimônia do Oscar. Né? Eu sei que todo mundo achou que ele foi um bruto, onde já se viu e tal, também concordo, ele não deveria ter feito isso tudo. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, né? Sei lá o que esse homem, esse ator, né, junto com a sua esposa, cujo métier é ser bonito, é ser charmoso, né? E a mulher está perdendo os cabelos. Eu acho que eles estão passando por um momento de muito sofrimento, de muita angústia, frente a essa doença que é incurável, que é difícil, né? E que afeta a imagem externa da pessoa. Aí vai o outro e faz uma brincadeira bem sem graça. Eu acho assim, que não estou defendendo que, bom, então você vai chegar lá, dar um tiro na pessoa, não. Mas muitas vezes a gente agride por causa disso, porque eu acho que faz parte da natureza humana sermos agressivos também, entendeu? Só que como a gente vive numa sociedade, a gente não pode sair por aí dando tapa na cara do outro, dando tiro na cabeça do outro e tudo mais. Mas eu acho que ele tem as suas desculpas, entendeu? Na minha visão, né? E olha que curioso, acho que o Dan até melhor do que eu para falar disso. Mas a gente estava discutindo na segunda-feira porque qual a história do Will Smith para fazer isso, para recorrer a essa agressão, né, Dan? Sim, sim. Que ele até fala, né, no discurso dele do tanto de violência que ele sofre até ele chegar nesse ponto, né? Por mais que ele se desculpe, enfim, mas da vivência de um homem negro no cinema que chega nesse lugar e que eu imagino o que é isso que a Priscila falou, né? O que ele vivenciava ali com a mulher dele, sabendo que ela tá com queda de cabelo, enfim. E eu vi uma piada dessa, assim, nesse lugar, né? Então, talvez até dá para fazer esse paralelo com o filme, dessa resposta mais humana também a uma coisa que evoca ali nele alguma emoção muito forte, né? Uma raiva, alguma coisa, sei lá. Porque até uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, porque ele está lidando com aquilo que todos nós lidamos quando a gente está de frente a uma coisa que a gente perde completamente o poder, né? Quando a gente tem câncer, quando a gente tem essa doença, quando a gente, sei lá, perde um emprego, é a nossa impotência, né? É uma coisa, assim, muito complicada de ser trabalhada, né? E agora eu vou dar uma de Hollywood e submundo, mas este casal já sofreu um bocado, porque eu não sei por que razão, eles acabaram abrindo, há um tempo atrás, para a mídia, que eles mantinham um casamento aberto. Você assumir publicamente em Hollywood que você mantém um casamento aberto, você deve ter levado muita lambada. Né? Os moralistas de plantão não devem ter aguentado isso. Então, eu tenho a impressão que deve existir uma série de pressões que já vinham acontecendo. E no momento em que ocorreu esta agressão, e outra, né? Nessas festas pré-entrega de Oscar, não sei o quê, as pessoas já vão um pouco altas, às vezes, em álcool, já
a coisa já rolou, né, um pouco. Então, eventualmente, uma liberação alcoólica, uma história de massacre, de opressão também, em alguma medida, assédio da mídia, críticas. E a tensão de estar concorrendo também ao Oscar, né? Não tinha pensado, mas tem toda a razão, óbvio. Não pensei no óbvio, mas é claro, Denis. Então, eu acho que tudo isso que foi acontecendo se somou, foram operações estabelecedoras que aumentaram a probabilidade de comportamento agressivo. E uma coisa que, eu estou louca, mas eu tive a impressão que quando ele deu o soco, ele abaixa a mão e vai para o genital. A posição dele. Como se ele fosse arrumar a roupa, sabe? Vai se compor e põe a mão para baixo, né? Pode ser por acaso, pode estar projetando alguma coisa ou minha. do outro? Não, o Will Smith dá o tapa, abaixa a mão, quase sabe quando você arruma a calça assim? Compõe a calça e anda. Tipo macho, bota para cima. Esse gesto. Foi esse o gesto. Sabe? Eu vi esse gesto quase completo, quando arruma lá embaixo e segue, né? Então, provavelmente, tinha muita pressão já. E isso deve ter sido a gota d'água, né? E é de um mau gosto infinito. E na sociedade americana, nesse meio aí artístico, parece que todo mundo sabia que a moça sofria de alopecia, não era nenhuma novidade, tinha saído publicamente, né? O Fábio está comentando uma coisa aí. Denis, dá uma moderada aí, que acho que é interessante. O tapa do Will exemplifica muito bem a resposta agressiva do oprimido que sofreu a violência do opressor. Isso. Sim. A Joselma está colocando aqui slogan: violência gera violência. Um problema, então, Will Smith ataca. Eu compreendo, mas acho errado. Aí eu falei isso também, gente. Isso não justifica, mas eu entendo que isso aconteça. Não, eu estava comentando outro dia com as meninas. Provavelmente, se ele subisse, tirasse a voz do Chris Rock lá e falasse: olha, não se fala da doença de uma pessoa fazendo piada. Não é G.I. Joe 2. É uma mulher em sofrimento, uma atriz em sofrimento com uma doença. Qual a graça do que você falou? Se ele fizesse isso, ia abaixo o auditório a favor do Will Smith. Quer dizer, faltou uma pitada de passar o controle do físico para cá. Né? Se diminuísse o lobo frontal. Tirar da amígdala, que é o emocional, e levar isso, e ir para o frontal. Né? Uma coisa mais cortical mesmo. Isso ia mudar completamente. Ele não conseguiu. Agora, pensando na sociedade americana... Ele poderia ter realizado esse discurso na hora de receber o Oscar. Uau, seria, assim, um arraso. Denis, está mudo. Priscila que estava falando? Eu acho que eu... Não, eu só ia fazer uma brincadeira para dizer que também naquela sociedade americana, que eles adoram as armas, né? Tem aquele grupo dos poderosos, assim, deve ter tido gente que adorou. O cara chegou lá, macho, entendeu? Foi lá defender a mulher e pá, sentou a mão no outro. Tem esse lado também, entendeu? É verdade. Pedro, você ia dizer alguma... Opa, perdão. O Fábio está dizendo aqui também, né, que a cultura do hosting é mais aceita nos Estados Unidos que no Brasil. O que é hosting, a cultura do hosting, que eu não sei? Eu também não conheço. Pode falar. Claro, Fábio, de vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Não, esse tema foi bastante, até conversei com o Dan essa semana sobre esse tema, e assim, a piada do Chris Rock foi realmente repulsiva, né? É uma violência verbal, mas essa cultura do roasting, que é de você fazer esse humor, que você pega características da plateia e faz piada em cima, ela
ela é muito mais aceita, ela surgiu nos Estados Unidos, ela é muito mais aceita na sociedade americana do que aqui no Brasil, por exemplo. O Rafinha Bastos, eu estava até debatendo, talvez o Rafinha Bastos não teria sofrido tanto cancelamento se aquela mesma piada que ele fez quando do bebê da cantora lá fosse feita na sociedade americana. Eu acho que esse é um ponto, talvez seja um pouco importante, assim, só porque assim ele não foi colocado para hostear o Oscar à toa. A academia, com certeza, ela tem noção, ele é conhecido por esse tipo de humor, então ela tem noção dessas consequências. Isso também é colocado um pouco para baixar o endeusamento daquelas pessoas. São pessoas de... Entendo as questões, né, como eu falei, entendo as questões de opressão, de raça, mas são pessoas da mais alta... são pessoas poderosas, né? São pessoas que é uma espécie de Olimpo nosso aqui. Então, eles colocam esse humor, desde outros apresentadores também trouxeram esse tipo de humor, que vem se atenuando ao longo dos anos, obviamente, mas para também dar essa questão, tipo, não leva essa turma muito a sério. Lógico que, de novo, né, voltando, é uma violência, eu entendo como uma violência também, e acho que a gente estaria falando só da piada hoje, se não fosse a atitude do Will Smith. Então, enfim, acho que aí a gente pode até discutir se poderia, se não poderia, por que poderia, quais são os... Mas eu entendo um pouco isso, assim. E eu vi, sim, eu também vi essa cena, quando ele vira para trás, ele dá uma ajeitada ali perto do genital, dá um trejeito ali, põe, né, passa a mão no rosto, assim, e sai, tipo, peito aberto, sou machão, vim aqui e resolvi no tapa. Eu também via... Para mim está bem nítido essa virada que ele dá, essa ajeitadinha tipo de trejeito. Então eu penso muito nisso, assim, né? Eu até na conversa que eu tive com o Dan, para mim ele não foi exatamente defender a esposa dele, ele foi defender o papel dele, a persona, o lugar dele de macho, a fragilidade da masculinidade dele. Ele foi lá para defender isso, na minha visão, né? Mas para além disso, acho que assim aquelas pessoas que estão ali, elas meio que implicitamente concordam com essa que o apresentador ainda vai sabendo que é um humorista famoso, por isso que ele vai pegar no pé das pessoas, que ele vai fazer piadas com as pessoas. De novo, não estou validando, tá? Não estou achando que tem que ser isso. Para mim foi uma violência, enfim, acho que a Ana Banducchi está exatamente falando isso, né? Que não é porque a academia, já que a academia ainda por cima passa a mão na cabeça de quem faz esse tipo de humor, tem mais que de alguma maneira alguém protestar, a sociedade ir contra, né? Eu acho que ela fez um comentário aí. O John Liu está comentando aqui. John, se você preferir abrir o microfone, fica à vontade, tá? Está comentando que essa cultura do hosting tem uma linha muito fina entre a piada com a pessoa e a ofensa. É um tipo de humor muito mais fácil de perder a mão. A Joselma comenta também, né? Humor que destila veneno esquisito. Nunca gostei dessas piadinhas do Oscar. Eu tenho uma simpatia. Nessa até nesse... tênue... pode ir, Derlei. Não, pode ir. Depois eu pergunto. Sim. Não, porque nesse diálogo, nessa conversa que eu tive com o Fábio, eu acho que é pensar um pouco nesse lugar em que não é que se justifica o tapa do Will lá, e até essa cena que ele faz, acho que até por isso, acho que por um dia, pelo menos, a gente ficou se perguntando se era real, se foi encenado, enfim, porque ele realmente ele vira como se fosse um filme, né? Mas eu fico pensando nessa situação, né, da tensão do Oscar, de conviver com essa mulher que está vivendo com isso, enfim, não justificando, mas compreendendo a reação emocional enquanto ser humano também, de estar nesse lugar e de ouvir isso na frente de uma série ali de pessoas, enfim. Então, acho que é mais esse lugar, a gente não justifica nenhum dos dois, né? Nem a piada, nem o tapa, mas eu não sei se daria para pensar, né? Enquanto ser humano, estando nessa situação, eu vou responder isso quando eu for dar o meu discurso do Oscar. Não sei se naquele momento ele teve esse tempo, né, de reação. Ele nem tinha um discurso, né? Não sabia se ele ia ganhar. Exatamente. Eles devem ter na cabeça uma frase, que aconteceu aquilo, mas acho que eles têm no bolso do colete.
uma frase pronta. Em geral, eles levam o discurso pronto no bolso, né? Quer dizer, ele nem sabia se ele ia ter o momento do palco, né? Talvez ele não ganhasse, ele não ia subir. Ele estava com o discurso do bolso, mas ele nem sabia se ele ia subir ou não. Mas ele podia ter ido embora. Podia ter levantado e falado, bom, não sei se eu vou ganhar ou não, mas acho que a cerimônia para mim, né? Eu fiquei imaginando... E também nem acho se nos cabe também aqui condenar o absolvido, até porque ele, na minha visão, ele foi absolvido, né? O Chris Rock não prestou queixa, então o agredido não... Eu entendo que o absolveu, assim, né? Falou, okay, parece então, que ele vai sofrer alguma sanção da academia. Ele não vai poder... Exato, mas aí ele não vai concorrer mais ao Oscar. Ele não pode concorrer mais. Aparentemente, não. Mas eles vão rever a decisão dos membros da academia, vai ser revista de tempos em tempos. Daqui a pouco desculpa só, mas assim, como no dia seguinte a TV norte-americana ela falava muito mais do fato de ele ter dito 2 palavrões em cadeia nacional do que exatamente porque isso é uma ofensa que eles não aceitam, assim, é uma ofensa que para eles é muito grave, assim, é algo que é bem proibido, assim. O fato de ele ter dito 2 palavrões em cadeia nacional foi talvez tão debatido quanto o próprio tapa em si. Uma coisa que a gente não caberia tanto, mas eu vou usar um pouquinho, introduzir aqui, já que a gente está falando desse episódio de Hollywood, é o papel dela. Eu acho que, assim, numa visão mais contemporânea, eu diria que ela era uma mulher que ela não precisa ser defendida. Ela sabe, pode estar fragilizada, é verdade, né? Porque ter alopecia não deve ser bolinho mesmo. Eu já tenho aqui as minhas falhas, já fico desesperada, mas é a situação da moça. Mas eu tenho a impressão que ela é uma mulher forte, uma mulher muito presente, com uma carreira longa, que conhece o métier. Ela, pessoalmente, não precisa de um marido que a defenda. E ainda estão surgindo na sociedade gente dizendo assim, eu que queria ter um marido que defendesse assim. Espera um pouco. Você tem voz, né? Eu acho que, assim, você pode. Mas, Regina, é muito delicado isso, porque quando aconteceu no domingo, eu e o Dan, a gente passou dias falando sobre isso. E tem um texto da Djamila Ribeiro, por exemplo, rapidamente a Djamila se manifestou. E ela se posiciona... eu cheguei a ver uma nota dela, é verdade. Ela fala, é verdade, nós mulheres não precisamos ser defendidas pelos nossos maridos mais. Mas ela falou da opressão da mulher negra na sociedade. Isso, ela falou, mas a gente precisa olhar para um outro lado. Nós mulheres não precisamos ser defendidas pelos nossos maridos, mas em linhas gerais, uma mulher negra ser defendida publicamente também traz algum conforto e aquece o coração. Né? É verdade, então, eu li essa nota e eu concordo. Faz sentido isso. E aí a gente estava discutindo que não é para mulher negra, gente, desculpa, mas uma mulher branca, amarela, a mesma coisa, você ser defendida por alguém, e aliás um homem também, não é legal? Não, é legal, mas é a história de quem é defendido que ela estava salientando, a Djamila. Porque a Djamila está falando o seguinte, que a mulher negra, em geral, sofre uma quantidade muito maior de discriminações e opressões que nós, brancas, não vivemos desse jeito. Vivemos outras opressões, não é que também ninguém vive, é o oposto, não. Porém, certamente tem uma história que, para ela chegar onde ela chegou, há muito mais obstáculos. Como a gente fala, né? Não tem quase mulher na presidência das grandes corporações, né? No board das grandes corporações, mulheres negras, não tem muita mulher. Mulher negra, então a gente vai vendo que ela, de fato, ela subiu numa hierarquia que lá embaixo, quantas mulheres negras sobraram? E mulheres em geral, e mais mulheres negras ainda, isso é verdade, né? Mas ela, em particular, eu acho que ela poderia, e acho que ela acabou falando algumas coisas no outro dia, né? Eu tenho a impressão que ela acabou se colocando. Fazer uma pergunta. Estou pensando, vocês falaram da história do que levou o Will Smith a reagir assim, né, tão agressivamente. Foi assim que a gente começou essa conversa. E eu fiquei pensando que se o final do filme, o Peter não tivesse matado o Phil, mas ele tivesse feito alguma coisa muito ruim com ele, que deixasse o
o fio vivo. Ou, por exemplo, roubou o rancho, deixou o cara lá perdido no meio. O primeiro momento de afeto que ele tem 20 e tantos anos, sei lá, que ele começa a se aproximar de alguém, que ele começa a mostrar um outro tipo de masculinidade, ele ia ser bem... Ele não tem a consequência, porque ele não tem a consequência, ele não reage a isso, porque ele morre, mas assim, vamos supor que ele fosse só muito prejudicado, mas ficasse vivo, nunca mais na vida ele ia tentar aquilo. E aí a minha pergunta vai para o que o Thiago estava falando, que é, tá, mas a gente passou o dia, a noite falando do fio, e uma boa parte dela falando assim, de como a gente não pode colocar o fio numa caixinha em que ele não, né, demonizar o fio ali. Como é que a gente faz? Ao mesmo tempo tem esse movimento todo de, olha, a gente precisa empoderar todo mundo, a gente precisa... Como é que a gente fala dessas masculinidades possíveis, deixando um espaço, não aceitando o que o opressor faz, não aceitando, mas também deixando um espaço para que essa conversa aconteça, sabe? Eu acho muito difícil, eu acho muito mais fácil começar o filme, e passei a maior parte do filme, e às vezes quando eu lembro do filme ainda penso assim, de quão ruim é o filme, enquanto ele não merecia que nada de bom acontecesse na vida dele, pelo mal que ele fazia para Rose, por exemplo. Né? Qual que é o caminho para a gente deixar um discurso aberto aí dessas masculinidades possíveis? E aí, Pedro, eu não consigo responder isso se não for falando da minha vida, porque eu acho isso danado de difícil, né? O Phil, ele representa um monte de coisa que eu passei no meu dia a dia. A cena em que o Peter passa entre eles e vai olhar os passarinhos, eu pulei. Eu assisti esse filme algumas vezes, né? Mas depois eu comecei a pular, porque traz tantos respondentes para minha história de vida, né? E aí, como é que eu preciso discutir com a minha terapeuta, né? Como é que eu vou cuidar de homens que praticam esse tipo de coisa? Porque eu realmente acho que a gente precisa cuidar e trabalhar com esses homens que praticam esse tipo de coisa. Né? E aí sou inundado por emoção discutindo em terapia, para dar conta de atender esses caras, né, que parece que cada vez vão chegando mais, né, e chegam para o consultório e digam, eu não sei como é ser homem, eu não sei como é chegar para uma menina que é feminista, né, eu não posso mais abrir a porta do carro para ela, né, e reconhecer que, de fato, tem sofrimento ali. E eu não consigo responder de outro jeito que não esperando da minha terapeuta sessão a sessão, sessão a sessão, sessão a sessão, sabe, Pedro? Eu fico pensando aqui, assim, a gente tem hoje, né, um movimento diferente de masculinidades, uma coisa que eu não sei operacionalizar em termos aqui comportamentais, mas uma coisa de tentar conscientizar e pressionar que os homens sejam diferentes. E aí tem um projeto que atende homens agressores que são condenados pela Lei Maria da Penha, por exemplo, que obtém muito sucesso em questão de reduzir a reincidência desses caras. Então, eu acho que pela experiência desses projetos, né, que atendem, eles fazem grupos reflexivos com esses homens que são condenados pela Lei Maria da Penha por agressão, violência doméstica, e a reincidência cai, se eu não me engano, de 80 e poucos por cento para 3% desses caras, porque eles têm um espaço ali onde eles conseguem falar, entender o que é ser homem, e que eles não precisam reproduzir esse tipo de masculinidade para serem, né, validados ou serem lidos socialmente como homens. Então, eu vejo o diálogo como um caminho, mas nem sempre isso é possível com pessoas diferentes, assim, né? Eu não chegaria, por exemplo, no Phil, nem toda a abertura que ele daria ali daria para eu conversar sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que, enquanto sociedade, quando a gente se posiciona e vai tendo discursos diferentes sobre o assunto, né, entendendo, problematizando, por exemplo, quando o Will dá o tapa e faz não sei o quê, ou quando outro homem faz uma manipulação e tal. Então, quando a gente começa a problematizar esse tipo de coisa, eu acho que a gente começa a chegar num lugar em que alguns homens vão entender que estão numa posição ali questionável, né, que talvez precise mudar, e principalmente levando eles a compreender o quanto que isso é nocivo a eles mesmos, assim, como os homens ficarem nessa posição de masculina, hegemônica, machão, enfim, também é nocivo ao que eles não conseguem expressar sentimentos, não conseguem ter parceiras que eles desenvolvam relacionamentos saudáveis, enfim, ou com amigos, ou com o pai, sei lá, tem várias consequências que a gente pode discutir do que essa masculinidade padrão traz para os homens também. Eu acho que talvez o diálogo seja um desses caminhos, assim. Sérgio?
Então, ouvindo vocês nessa discussão aí, né, da mulher ser defendida, né, pelo Will Smith e tudo que isso levou, eu fiquei pensando na Rose do filme, que, de certa forma, o Peter, o filho dela, ocupou, apesar dele ser afeminado e ter toda aquela fragilidade, ele ocupou um pouco deste lugar de proteger a mãe. Tanto é que pode ser que talvez tenha até matado o pai e matou o Phil, né? E pode ser que venha até matar o George um dia, não sei. Mas ele estava ali claramente a protegendo. E o fato dela beber daquela forma como ela bebia, de certa forma, pode ser interpretado, eu não sei, é uma viagem aqui que eu estou fazendo, de que ela, de certa forma, sabia disso, né? Ela estava naquela condição ali de um certo conflito ali de ter o filho a protegendo, né? E num certo conforto, de tal forma que ela estava ali numa condição de ser protegida por ele, né? Pelo Peter. Então eu fico pensando que isso é muito recorrente, né? Esse conflito aí entre proteção e quem vai proteger e as formas de proteção, né? Porque se esse raciocínio estiver correto e o Peter estava fazendo essas coisas, né? Matou eventualmente o pai, matou efetivamente o Phil e talvez vá até matar o George, ele estava exercendo ali um certo tipo de proteção absolutamente assim, danosa, né? Agressiva, de uma maneira muito rigorosa ali, mas com aquela afetação ali feminina, né? Então eu tô só, não sei se dá tempo da gente discutir isso, porque já está terminando, mas eu fiquei com essa reflexão na cabeça. Eu fiquei com uma outra quando você estava falando, Dan, e é assim: quando esses homens hoje dizem eu não sei ser homem neste mundo, eu diria que os estímulos discriminativos que o mundo está dando para eles estão perdidos. Se nesta masculinidade social, né, o homogâmico que vocês falaram, haviam estímulos discriminativos claros do é e não é, nesta nova, a sociedade ainda não tem, né? E cada vez se perde mais essa possibilidade de esses desclaros de qual é o meu papel, muito mais para os homens do que para as mulheres. Lembrando lá de trás, de Joubert, que dizem, né, que os meninos aprendem de maneira indireta a sua identidade, isto é, através do reforço da cultura. E as meninas aprendem mais por modelação e modelagem, os modelos femininos estão disponíveis para elas. Com certeza, esta sociedade não permite aos homens ter esses modelos claros, porque aquele outro não é, o novo não sei, o feminino não é para seguir, e agora? O que sobra para esse novo homem? Estou perguntando para vocês que são da área, que estão estudando isso profundamente. Foi o questionamento que me trouxe a sua fala. Não acho que sobra muito, Yara. Acho que eles estão perdidos. Acho que tem um grupo que está perdido e não sabe exato, não sabe a quais estímulos responder. Né? Porque os estímulos discriminativos que antes funcionavam não funcionam mais, né? Acho que sim, estão perdidos. Então, e quando eles vêm no nosso consultório, nós também estamos perdidos. Que homem, para que cultura nós vamos ajudar este homem a formar-se? Também não está claro. E aí, me parece que muitas vezes nós, quem sabe, ou deixamos a deriva, ou entramos no papel daquele papel social mais heterogâmico, que daí, pelo menos, é alguma coisa. Tão ruim quanto.
E aí tem um monte de esquerdomacho aparecendo por aí, né? Desculpem a brincadeira, mas tem um monte de homem que está tentando, mas ali, né, ainda esquerdomacho mesmo, não sei definir melhor. É a mesma coisa, só que com outra ideologia de superfície. Ou tentando, né, Pedro? É Fazendo outra de conta fachada. ali, né? É. Que é aquilo só nas aparências também, mas com a mesma função de tentar. Isso é muito comum entre isso que a gente define como esquerdomacho, né? Eu vou tentar performar essa masculinidade para continuar pegando mulher, para continuar parecendo cara legal. E não porque eu entendi que isso promove violências, que isso é nocivo para mim, para outros homens, para as mulheres e para a sociedade no geral, assim. Então é complexo, né? Em que lugar que a gente ocupa, o que respostas, né, que vão ser agora valorizadas e por quê também. É bem complexo. Acho que... E também entra o papel da possível. mulher aí, né, gente? Que as mulheres também não sabem muito bem o que esperar dos homens, não é? Sim. Aí fica uma coisa meio esquisita aí. Sabe, as mulheres se fecham entre elas, formam grupinhos e parece que ficam olhando para o homem como às vezes até um inimigo, né? Uma pessoa assim, Mas, não sei. Priscila, agora no dia 8 de março, receba ou não uma flor, gosta ou não de uma flor, tem ou não que receber flores e agradecer, né? Também perdidas, né? Tem ou não que ser defendida pelo meu marido. Exato. Nico, pode falar, por favor, claro. Abre o microfone e fala aí com a gente. É a primeira vez que eu estou falando aí. Na verdade, eu sou um estrangeiro aqui, eu fui convidado pelo Thiago, eu sou da teoria crítica. Sou da educação pela teoria crítica, mas eu estou gostando muito do papo, gostei muito de todas as análises, achei muito ricas. E eu gostaria só de fazer um comentário que me fez lembrar algumas questões aí, quando o Thiago falou também da questão da dor de cada um, da trajetória da dor de cada um, que produz inclusive opressores, né? Me fez lembrar, inclusive, a questão da virilidade, nessa construção dessa masculinidade hegemônica, né? Essa cultura, né, de virilidade, que me lembrou um texto do Adorno, chama Educação após Auschwitz. Ele vai tentar fazer um esboço ali de uma ideia do que a educação deveria fazer para evitar que a barbárie, né, acontecesse, né? Ali a Auschwitz como um símbolo ali da barbárie. E aí uma das questões que ele vai falar na educação é a construção de uma cultura de virilidade, né? E como isso é danoso de todas as formas possíveis para a construção de uma sociedade avessa à barbárie, né? E aí, quando ele vai discutir essa questão da virilidade, ele vai falar que a virilidade é construída como uma cultura na capacidade de suportar a dor, né, de cada um. E que essa capacidade de suportar a dor, esse elogio a ser duro, é que vai produzir também o sadismo, né? E aí, nesse processo, é que se passa a se indiferenciar a dor de si e a dor do outro. Né? O que acho que entra nessa questão, né, de tipo quando a gente só quer tocar fogo mesmo, né? E de fato às vezes a gente tem esse instinto, né, de reagir com violência. Isso faz parte inclusive de processos emancipatórios também, a violência. Não dá para, né, também negar isso, né? Mas enfim, essa questão de que é preciso suportar a dor é que no final vai se vingar contra a dor, por assim dizer, né? É aí que você ganha supostamente um direito de ser severo com os outros. Né? Você precisa vingar-se da dor que você sentiu, passando a reprimir. Né? Então, o Adorno ele coloca muito claramente que é preciso acabar com a cultura de uma construção de uma virilidade que premia a dor. Né? E é porque é nesse processo de se premiar a capacidade de suportar a dor que a gente nunca entra em contato, de fato, com essa dor. Né? E aí, não entrando em contato com a dor de si, se torna incapaz de entrar em contato com a dor do outro, reconhecer-se humano, reconhecer-se na humanidade do outro. É aí que a gente também pode se perder, às vezes, eternamente em personagens, né? A gente precisa também entrar em contato com aquilo que de alguma forma, nos conecta, né? Acho que o Adorno vai nesse sentido da educação, de que desde a primeira infância seria preciso não premiar a dor. Seria preciso, na verdade, valorizar outros aspectos da humanidade. Né? É isso, eu gostei muito da discussão, muito rica, né? Apesar assim, de a gente ter, às vezes, um campo teórico bastante distinto. Né? É muito bacana poder estar aqui, aprender com o Thiago, tive até conversas com ele antes e senti reverberações de muitas coisas que ele me falou, coisas que eu pensei. E sou muito grato por estar aqui. Agradeço muito o convite a todos vocês aí, que trouxeram contribuições maravilhosas, muito enriquecedoras. Eu saio daqui diferente também, né? Então agradeço aí, um beijo para vocês, um abraço. Bom, eu queria agradecer ao Darley e ao Thiago por essa apresentação. Acho que
enriqueceu muito a conversa, a reflexão que vocês trouxeram. Acho que deu para a gente discutir muita coisa sobre a questão das masculinidades e como que o filme traz essa discussão para a gente, né? Agradecer a todos que participaram, que colocaram suas ideias aqui. Acho que tornou um debate muito rico. Obrigado, Thiago e Dani. Obrigado, Adorei. gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Adorei.